Olá, bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clarim e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre por que ninguém chama o Romilson Ferreira para debater. Por que ninguém chama o Romilson Ferreira para debater? E eu vou explicar nesse vídeo por que ninguém chama ele para debater. É muito simples, é mais simples. Por que nenhum pastor, teólogo ou professor de teologia chama ele para debater? Por que ninguém chama? É porque ele tem a verdade? É porque que nós, professores, pastores e teólogos defendemos a mentira? Queremos que você não saia do sistema? Acompanhe esse vídeo até o final. Tá? Mas antes, na descrição do vídeo, você encontra o meu bacharel em teologia, você encontra o meu curso de grego e crítica textual também. Meu bacharel não, bacharel em teologia. Tá? O bacharel de outra pessoa, mas a gente faz a divulgação aqui do seminário em que eu trabalho, em que eu dou aula. Então vamos ao vídeo em si. O Marcos Souza ele comentou o seguinte: os discípulos do Romilson falaram que ninguém chama ele para debater. Como seus vídeos têm mais alcance, faça um desafio a ele, gratidão. É simples. Por que ninguém chama Romilson para debater? É muito simples. É muito simples. Você não precisa ser um gênio, você não precisa ser um cara com pós-doutorado, com PhD, com isso, com aquilo. Você não precisa. Porque eu vou explicar agora. É assim. Quando você vai debater com alguém, você tem que debater com alguém no mesmo nível que você, nível intelectual. Por exemplo, você vai lutar boxe. Eu peso 65 quilos. Eu vou lutar boxe. Eu vou entrar num ringue com um cara que pesa 100 quilos, com um cara que é peso pesado. Não dá nem cheiro, cara. Não dá nem cheiro. Por mais que eu seja um bom lutador de boxe, por exemplo, eu vou tomar uma surra do cara. Por quê? Porque a diferença de peso é diferente. Então, cada um na sua categoria. Você tem a categoria dos pesos pena, você tem a categoria dos pesos médios, você tem a categoria dos pesos pesados no boxe. Você tem a categoria masculina no futebol e a categoria feminina. Por quê? Porque a diferença de físico é muito grande entre homens e mulheres. O tempo de recorde entre homens e mulheres é diferente. Então, categorias. Você tem, por exemplo, a categoria de futebol infantil, futebol... entendeu? Você tem o futebol infantil, porque você colocar uma criança para debater, para jogar bola com um adulto, não dá, mano. Mas o moleque é habilidoso, mas não dá, não aguenta o tranco, ele não mantém o ritmo, né? É claro que quando o garoto chega nos 18 anos de idade dele, ele já consegue jogar como um adulto, mas porque ele já é um homem formado praticamente. Aí tem ainda crescer e tal, até os 21, mas tudo bem. Entendeu? Então tem as categorias. A mesma coisa se aplica no nível intelectual. E o que acontece? O Romilson Ferreira, ele não tem um mínimo de interpretação possível. Por quê? Se você colocar um cara que sabe grego para debater com um cara que não sabe grego, vai dar ruim para o cara que não sabe grego. Isso é fato. Isso é observado. Você pode pegar, por exemplo, nos vídeos, nos debates que se tem no Vejam Só. Debates que se tem no Vejam Só acerca de qualquer tema. Você põe lá, você vai ver lá um teólogo e um pastor ou um apologista de qualquer canto aí. O cara toma surra. Por quê? Porque tem menos conhecimento. Ele não está no mesmo nível. Ele não entende a conversa. Entendeu? Ele não vai entender a conversa. Então, é o que acontece. E como é que eu explico isso para vocês? Teve uma fala do Romilson Ferreira, o porquê que ninguém chama ele para debater, que ninguém perde tempo em chamar ele para debater. Tem uma fala do Romilson Ferreira, um vídeo que ele gravou, dizendo que em Êxodo 3,14, o eu sou o que sou é uma adição nos manuscritos hebraicos. Ele diz isso com base em quê? Na página 106 da Bíblia de Jerusalém, na página 106, na segunda parte do comentário, aqui, ó, bem essa partezinha aqui. O cara, ele fala o seguinte, vou ler aqui, ele tem resistência, muito mais provavelmente trata-se da forma verbal simples, que termo significa. Segundo, quanto à interpretação, o termo é explicado no verso 14, que é antigo acréscimo da mesma tradição. Veja, ele vai dizer no vídeo dele que Êxodo 3,14 é um acréscimo nos manuscritos hebraicos, e que ele provou pegando a Bíblia de Jerusalém, por exemplo. Só que o bicho é tão burro, não vou dizer que é burro. Nesse caso, ele cometeu um erro tão grande, por quê? A Bíblia de Jerusalém, ela
ela é uma Bíblia de estudo e ela foi feita sob uma perspectiva de estudo. O que é uma perspectiva de estudo? Ela segue essa Bíblia foi projetada na época pela teoria documental. O que é a teoria documental? Existem 4 tradições antigas que deram origem ao que a gente chama de Torá, Pentateuco. Então, por exemplo, você vai ter a tradição eloísta, a tradição javista, a tradição sacerdotal, javista, eloísta, sacerdotal, e mais uma que me fugiu. Deuteronomista, isso, acho que é isso. São quatro tradições, né? São 4 tradições que existiam vários documentos espalhados dentro dessas 4 tradições que elas foram unificadas e deram origem à Torá, ao Pentateuco, que dali você tem o surgimento da identidade judaica. Seria essa a proposta. Essa é uma teoria que, porventura, já está abandonada, tá? Você não tem muitos acadêmicos aí defendendo essa teoria, basicamente. Já houve muitas atualizações e mudanças. Eu estou dizendo aqui como que essa Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, foi formatada. E qualquer pessoa que tem a Bíblia de Jerusalém, que leu a introdução, sabe disso. Então, quando ele comenta, é uma adição, ele não está falando de manuscrito hebraico. A nota de rodapé não está falando de manuscrito hebraico, ela está falando do ponto de vista da teoria de determinada tradição. Mas se você pegar Êxodo 3,14 nos manuscritos hebraicos, eles contêm Êxodo 3,14 nas versões antigas, nos manuscritos hebraicos. Então, o Romilson Ferreira ele é incapaz de compreender, que é um erro, que ele não compreende o que ele está lendo. Então, ele é um analfabeto. Então, ele é incapaz de compreender uma Bíblia de estudo em língua portuguesa. Aí eu vou chamar um cara desse para debater nome de Deus, para debater nome de Jesus, para debater interpretação profética, se o cara é incapaz de compreender uma nota de rodapé de uma Bíblia de estudo. Entendeu? Entendeu? Então, se eu chamasse um cara desse para debater comigo, ele me venceria na ignorância, porque ele seria incapaz de compreender o que eu digo. Ele seria incapaz no debate de compreender o que eu digo. Porque se sentado, lendo, com tranquilidade, para gravar um vídeo, para informar as pessoas, ele não consegue fazer isso, imagina num debate. Imagine num debate. Sabe? Imagine num debate. Ele não entenderia nada, cara. Você pega pelas pessoas que seguem o Romilson Ferreira, olha os comentários que acontecem lá nos vídeos dele. A grande maioria não consegue escrever 3 linhas sem cometer 6 erros gramaticais, erros de concordância, usar as palavras corretamente. Compreende? Então, se você está lidando com um tipo de gente desse, você não chama para debater. Você leva esse pessoal para o primário. Você tem que levar esse povo para um curso primário, de primeira série, para aprender a ler. Sabe? Se fosse um adolescente de 13, 14 anos de idade, incapaz de ler um texto em língua portuguesa, até compreendo. Eu não vou ficar bravo, não, até compreendo. Mas um velho, barbado, vindo na internet, gravar vídeo, e não consegue ler, entender uma nota de rodapé, não consegue contextualizar uma nota de rodapé, ele não consegue compreender que essa Bíblia ela foi formatada com uma perspectiva teórica, ela tem uma perspectiva teórica e ela comenta com base na perspectiva teórica dela. Não é o que ele acha. Ele achou que estava falando de manuscrito hebraico. Mas é isso que o analfabeto funcional faz. Ele lê, mas ele não sabe o que significa, aí ele impõe ao texto o significado daquilo que ele está dizendo. Então ele impôs a nota de rodapé de Êxodo 3,14, da página 106, que estava falando de manuscritos hebraicos, mas não estava falando de manuscritos hebraicos. Entendeu? Então, se teoricamente o cara é incapaz de fazer isso, chamar uma pessoa dessa para debater é só por ibope mesmo. É só por ibope. Né? Quando ele marcou a data para a vinda de Cristo, né, o arrebatamento, né, eu entendo que, para mim, na minha cabeça, peço perdão até, que na minha cabeça, vinda de Cristo e arrebatamento são 2 eventos juntos. São 2 eventos juntos. A gente vai ser arrebatado quando Cristo vir. Mas existem pessoas que defendem que existe um arrebatamento. Então, o cara defende um arrebatamento
E qual que é a base para o arrebatamento dele? Ele diz que a mulher de Apocalipse 12 é uma constelação. Por quê? Porque tem 12 estrelas na cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Então ele faz o quê? Ele acha, então, peraí, é uma mulher com uma coroa com 12 estrelas. Aí ele olha para o céu e fala, é uma constelação. Opa, e essa constelação, a lua está se desalinhando. A lua está saindo do rabo da mulher, e por causa disso vai acontecer o arrebatamento. Deus me revelou. Veja como que o analfabetismo profético desse cara o faz cometer outro erro. Entende? Então, não vai ter pastor que aguente isso, não vai ter teólogo que aguente isso, entendeu? Não vai ter pastor, teólogo, estudioso, qualquer pessoa com mínimo de leitura não vai perder tempo de debater com um cara desse. Você vai ter, de apologistas, nós gravamos alguns vídeos sobre isso, porque nós não podemos deixar esse cara falar à torta e à direita sem que haja alguma contra-resposta. O cara, ele fala as coisas, você fala o que quer, mas você vai ouvir o que não quer. Você pode falar o que você quiser. Você pode ensinar o que você quiser. Mas vai ter contrapontos. Né? Igual alguém pode vir e me contrapor aqui, tranquilo, sinta-se à vontade. Entende? Não condeno, a vida é assim. Se o Romilson Ferreira quiser me responder, beleza. Então ele pode falar o que quiser, eu posso falar o que quiser. Só que ele vai ouvir o que ele não quer. Por quê? Falar besteira, vai ouvir a questão da besteira. Então é por isso que há o contraponto. Para ninguém achar, olha, o cara é irrefutável. Olha, ninguém responde o cara. Mas isso, mas aquilo. Então, existem pessoas que respondem ele sim, ponto, tranquilo, a gente segue nossa vida. Só que, meu irmão, é cada asneira que ele ensina. É cada asneira. Eu estou trazendo 2 pontos aqui. Um vídeo que ele falou sobre Êxodo 3,14, que errou, interpretou, não soube ler uma Bíblia de estudo em língua portuguesa. Então eu não vou chamar um cara desse para debater nome. Não vou chamar um cara desse, porque é jogar pérolas aos porcos. O cara me fala, não, eu tenho que repetir isso, o cara me fala que a mulher de Apocalipse 12 é uma constelação e que a lua sai do rabo dela. Mano, você pode defender que existem linhas interpretativas de que a mulher de Apocalipse 12 é a igreja, ou que a mulher de Apocalipse 12 se refere a Israel, ou que a mulher de Apocalipse 12 é um tipo de Maria. Mano, você vai ter gente que interpreta isso aí. E tudo bem, você tem um debate. Mas dizer que é uma constelação, meu irmão. Acho que o Romilson Ferreira não está lendo Bíblia, ele está lendo carta de tarô. Acho que é tarô que ele está lendo. Porque Bíblia não é. Certeza. Pelos símbolos, não é. Por quê? Porque o cara tem ele tem dificuldade de compreensão de língua portuguesa. Quanto mais discutir um gênero literário apocalíptico. Entendeu? Discutir gênero literário apocalíptico. Ele é incapaz. Mas ele se mete a falar. Por quê? Porque o analfabeto funcional ele faz o quê? Ele não compreende o que está escrito. Então ele impõe ao texto aquilo que ele imagina ser. Êxodo 3,14, Apocalipse 12. Aí ele vai dizer que o anticristo é Macron. Só que tem um erro muito grande. Macron ele tem o poder político, mas ele não tem o poder religioso. O anticristo é uma figura, é uma pessoa, é um ser que ele detém 2 poderes, o poder político e o poder religioso. Você pode pegar Daniel 7, 25, você pode pegar Apocalipse 13, você pode pegar Apocalipse 17. Veja lá, você vai ver claramente que existe uma ligação intrínseca entre o poder político e o poder religioso. Só que o Macron, ele só tem o poder político, ele é um político e é um Zé Ruela, cara. Mas pro Romilson Ferreira é o anticristo. É o anticristo. E aí, bicho? Então, assim, você acha que eu vou falar com ele e vai mudar alguma coisa? Não vai. Primeiro ele tem que voltar para a primeira série. Primeiro ele tem que aprender a ler e escrever. Primeiro ele tem que se pôr aos pés de Cristo, de Al-Shahamashia, como ele inventa. Por quê? Porque o cara não lê português. Aí ele inventa significados no hebraico, ele inventa nomes em hebraico e sai ensinando. E aí, cara, um monte de gente cai. Entendeu? Aí a gente volta. Por que você não vai ter pastores, teólogos e apologistas, né, respondendo ou chamando ele para debater? Porque, cara, você chamar uma mula dessa para debater é você debater sozinho.
É você debater sozinho, é você dar voz, é você achar, é você mostrar para esse cara que ele fazer ele se achar que é grande. Ele se achar que é grande. Compreende? Ele se achar que é grande, porque fala, não, tô indo lá debater com um PhD, tô indo lá debater com um pastor tal, tô indo lá debater com um apologista tal. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Entende? O cara gosta tanto da Bíblia de Jerusalém que ele ignora a introdução da discussão sobre o nome de Deus aqui, meu. Ele simplesmente ignora. Mas por quê? Eu já sei por quê. Porque ele tem dificuldade de interpretação de língua portuguesa. Se o cara tem dificuldade de interpretação de língua portuguesa, nós vamos discutir o que em hebraico? Nós vamos discutir o que em grego? É isso, mano. É simples. Entendeu? É puramente simples. Tá, Marcos? É por isso que você não tem ninguém que chame ele para debater. Você olha para os discípulos dele, cara, graças a Deus pararam de comentar aqui no meu canal. Por que pararam de comentar? Porque eu falei, olha, vocês escrevem 10 linhas, 5 linhas, 2 linhas e contém 4, 5, 10 erros. Cada linha, vocês cometem 2 a 3 erros gramaticais. E erros de concordância. Por quê? Porque é um bando de analfabeto funcional seguindo um outro analfabeto funcional. Há um bando de gente que não sabe o que crê e aí segue um herege e defende como se ele fosse um verdadeiro. Né? Defende um falso profeta. O cara, porque se eles lessem na Bíblia deles que aquele que marca a data para a vinda de Cristo, né, que ninguém sabe a vinda de Cristo, a hora e a data, nem o próprio Jesus sabia. Se eles lessem a Bíblia em Mateus 24, 25, eles não seguiriam o Romilson, que já marcou a data 6 vezes. 6 vezes, pelo menos. Né? 6 vezes, desde que eu conheço o cara, ele já marcou a data 3 vezes. E as outras 3 vezes, 10 vezes que ele já marcou e ninguém ficou sabendo? 3 vezes não, ele marcou pelo menos 4. 2020, 2021 2 vezes, 2022 uma vez, 4 vezes, mano. Entendeu? Então, meu, sabe? Não dá pra levar um maluco desse a sério. E aí você pegar uma pessoa que fez um doutorado, que estudou linguística, que estuda profecia, que estuda grego, que estuda hebraico, para debater com uma mula dessa, com um analfabeto funcional, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, cara. Tá? Então é isso. É isso. Desculpa eu estar gravando vídeos assim, gravando muitos vídeos falando do Romilson, mas esse é o fato. Esse é o fato. Eu nem gosto de... Olha, gente, eu nem gosto de fazer vídeos nesse tom que eu estou fazendo. Eu não gosto. Mas é assim. Você está sentado com a sua família num lanche qualquer. Imagine você num lanche qualquer ou no mercado. Pá. Você tá lá de boa. E aí, de repente, mano, entra um cara, uma pessoa, toda cheia de... toda enlameada de bosta. Não tem como você ignorar isso. Não tem como você não se mover. Não tem como você não ficar chocado. E quando eu vejo o Romilson Ferreira marcando data para a vinda de Cristo, ensinando alguma heresia, porventura, por descuido da interpretação de leitura dele, seja profética ou leitura de língua portuguesa, não tem como eu não fazer nada, não tem como eu não falar nada. Entendeu? Não tem como. Sacou? Não tem como, cara. E daí a gente tem que vir falar e alertar as pessoas. Mas assim, é uma discordância teológica? Não é uma discordância teológica. É um erro de interpretação de língua portuguesa que o cara tem. É um problema de analfabetismo. Entendeu? Não é uma discordância teológica. Não é uma divergência interpretativa. Não, é um caso de burrice extrema. Entendeu? Da parte do Romilson. É isso. É por isso que é importante você que assiste esse vídeo, fazer um curso de bacharel em teologia. O link se encontra na descrição. Por isso que é importante, por isso que a gente trabalha aqui e divulga os nossos cursos de grego, de crítica textual, para não vir uma anta qualquer na internet, pegar uma bíblia de estudo em língua portuguesa, não compreender a metodologia, a base teórica da Bíblia, como ela comenta, a linguagem da própria Bíblia,
Estou falando das notas de rodapé, e falavam que tal texto não está na Bíblia, e todo mundo acreditar. Todo mundo acreditar. Teve um vídeo que eu falei, que eu gravei sobre Eli Lama Sabachthani, de uma mula qualquer lá que falou que não está, que está errado, que você tem que arrancar das suas Bíblias, porque não é assim que se diz no hebraico. Aí o cara simplesmente ignorou que você teve a Bíblia no hebraico, você teve o aramaico, do aramaico foi transliterado para o grego essa passagem. Que Jesus falou essa sentença em aramaico e não em hebraico. Então o cara simplesmente ignorou tudo. Ignorou tudo isso. Ignorou tudo isso. E ensina. Aí você vê o vídeo do cara 100 mil visualizações. Aí você olha pro Romilson Ferreira ensinando um monte de asneira. Eu fico indignado, mano. Eu fico indignado. Eu olho pra uma coisa dessa e falo, meu Deus! Como é que o diabo cega as pessoas? Então assim, eu peço para que Deus abra os olhos do Romilson Ferreira. Abra os olhos dele. Que ele encontre de verdade Deus. Que ele procure pesquisar as Sagradas Escrituras com sinceridade. Mas que também ele faça um curso de primário, cara. Um curso de primário. Ele volte para a escola e aprenda a ler e escrever. Porque do jeito que está não dá. Não é nem discordância teológica, é problemática interpretativa. Entendeu? É isso. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até agora. Estamos no campo de batalha. Deixe seu comentário e vamos até o próximo vídeo. Tá? Então, é isso. Deus lhe abençoe.